Atualização importantíssima sobre o caso da atriz que engravidou, escondeu a gravidez, teve o seu filho e doou. Bom, o público, ela assumiu que foi ela quem engravidou, ela quem teve um filho e não quis ver esse filho. Bom, em meio a essa carta, a Clara começa contando toda a história e ela diz, inclusive, que foi vítima de um abuso. Não falou quem fez esse abuso, se ela conhece, se é uma pessoa que já está presa. Ela não falou sobre isso, mas ela diz que tomou a pílula do dia seguinte e tentou não engravidar. O ciclo menstrual dela continuou normalmente. Quando ela descobriu que realmente estava grávida, estava com uma dor muito grande. Inclusive, os médicos desconfiavam de uma doença, pensavam que ela estava com algum câncer, alguma coisa do tipo. E aí descobriram que, na verdade, ela estava grávida e mesmo com o ciclo menstrual normal, ela estava grávida, o que é o mais impressionante. A Clara revela que descobriu a gravidez praticamente no final e que não fez o boletim de ocorrência sobre o estu porque preferia ignorar a situação e fingir que nada aconteceu. Ela achou que isso seria um mecanismo de defesa que faria ela se recuperar melhor dessa fase. E aí ela pariu o filho logo em seguida. Ou seja, o intervalo dela ter descoberto a gravidez para o parto foi muito pouco. E aí, para ela digerir essa história, foi algo muito rápido. Contudo, quando ela teve a criança, então ela não conseguiu cuidar da criança, não conseguiu criar a criança. E aí ela tomou a decisão da adoção. A Clara doou seu filho, disse que conversou com psicólogos. Inclusive, ela diz que sofreu preconceito por conta do médico. O médico disse que ela tinha que amar a criança do mesmo jeito, porque tinha 50% do DNA dela. E aí ela armou toda a história ali para conseguir doar a criança sem que ninguém soubesse dessa gravidez, sem que ninguém tivesse ali o conhecimento sobre o assunto. E aí, simplesmente, o que aconteceu foi o seguinte: na sala de parto, a Clara já tinha preparado tudo para ser em sigilo, para ninguém descobrir. E simplesmente uma enfermeira disse que, assim, tipo, meio que ameaçou ela. Imagine se tal colunista saber dessa história. E aí, ela ficou muito espantada com aquela situação, pois tinha sido destratada pela tal enfermeira, e esse tal colunista era o Léo Dias. O Léo Dias posteriormente comentou sobre o assunto. Ele não citou nomes, ele nem citou a história, ele só falou que tinha uma menina muito famosa, que envolvia vidas e que o karma iria ser muito grande. A Antônia Fontinelli foi quem divulgou essa história. Ela contou, inclusive, com certa desconfiança da versão da menina, né? Meio que desconfiando que, na verdade, a Clara não teria sido estu, que, na verdade, a Clara, inclusive, pessoas do meio dizem, não estou falando da Antônia, mas pessoas que dizem que sabem da história, afirmam que a Clara, na verdade, ficou com um cara famoso, que era comprometido, e que essa história do estu era tudo mentira, para que ninguém contasse isso daí. Enfim, tem uma coisa de uma atriz teen, uma atriz da Globo que tá na Netflix, não é Larissa Manoela e Maísa, tá, gente? Porque tadinhas, tudo cai em cima delas, né? Mas que essa menina ficou grávida por 9 meses, gente. 9 meses essa menina ficou grávida, a internet não soube, ela não contou pra ninguém, ela teve o filho e pagou pra sumirem com a criança. Eu não tô brincando, gente. Essa história é real, vocês sabem que eu jamais mentiria pra vocês. Léo Dias sabe, Matheus Baldi sabe, todas as páginas de fofoca sabem e ninguém posta. Ninguém sabe o que aconteceu com essa criança. Ela fez sumirem com a criança. Ela não abortou porque era contra a religião, mas fez sumirem com a criança e a gente não sabe que fim levou essa criança. Não está com ela. Ela está postando looks nos stories como se nada tivesse acontecido. Ela sumiu por alguns dias nos stories, que foi o tempo que ela pariu a criança, né, gente? É de um nojo, porque ninguém fala. Léo Dias, você sabe o que está acontecendo, você sabe que tem uma criança envolvida nessa